No século XVIII, o economista britânico Thomas Malthus previu um cenário apocalíptico para a humanidade. Ele acreditava que no futuro uma grande fome assolaria o mundo e que esse desastre era algo inevitável. A lógica de Malthus se baseava no seguinte raciocínio: se a população mundial cresce de forma geométrica e a produção de alimentos de forma aritmética, a falta de alimentos é uma questão de tempo. Para o nosso bem, Malthus estava errado. E apesar do economista considerar os avanços tecnológicos, ele acreditava que no máximo esses avanços seriam capazes de protelar a grande fome, porém jamais extingui-la. Eu queria ver a cara de Malthus se ele pudesse ver o que uma belezinha dessas é capaz de fazer. Estou na Exposição Agropecuária e Industrial de Londrina, minha cidade natal, considerada a maior feira agroindustrial da América Latina. Apesar de ter dezenas de atividades bacanas por aqui, eu confesso que desde criança, admirar máquinas agrícolas foi uma atividade que sempre me fez gastar um bom tempo. A relação homem e máquina é algo fascinante. Além de nos salvar da fome, as máquinas são capazes de nos tornar quase em um super-homem. Nos dão velocidade, eficiência, nos fazem até voar. O problema é quando a relação homem-máquina se torna homem versus máquina. E sem querer levar esse vídeo para um cenário utópico e futurista, onde a sobrevivência da humanidade é ameaçada por nossas próprias criações frias e sem coração, eu quero falar de algo real e que está acontecendo nesse exato momento. As máquinas, e não a fome de Malthus, ameaçam o meu e o seu futuro. E se o que eu estou dizendo é verdade, qual é a minha e a sua chance contra uma máquina no mercado financeiro? Os HFTs são os robôs, ou se preferir, as máquinas de alta frequência de trading, High Frequency Trading. As mentes capazes de criar esse tipo de tecnologia, pode acreditar, são as mais geniais e com certeza as mais bem pagas do mundo. Na verdade, essas máquinas são softwares programados com um único intuito: aproveitar toda e qualquer ineficiência de mercado. Em outras palavras, são softwares programados para arrancar dinheiro do mercado. E quando eu falo mercado, isso inclui o meu e o seu bolso. Os primeiros HFTs capazes de operarem na frequência dos milissegundos surgiram nos Estados Unidos na década de 90. De lá para cá, a atuação dessas máquinas tem só crescido nas bolsas do mundo todo. Segundo as últimas estimativas, 80% de todos os negócios realizados nas bolsas do mundo hoje são realizados por HFTs. Você tem noção do que isso significa? De cada 10 negócios que ocorrem na bolsa, 8 são feitos por robôs de alta frequência. Levando em consideração esse número absurdo e o fato de que poucos têm acesso a esse tipo de tecnologia, podemos concluir duas coisas. Primeiro, quando nós perdemos dinheiro no mercado, é muito provável que essa grana vai para o bolso dos institucionais. E segundo, poucos players sabem jogar esse jogo chamado Bolsa de Valores. Entenda uma coisa, HFTs são desenvolvidos com tecnologia de ponta. Exigem anos de pesquisa, milhares de horas, e de dólares também investidos em programação e estruturas de hardware. É uma tecnologia sofisticada e sutil, capaz de capturar as mínimas alterações na microestrutura do mercado. Além disso, podem executar milhares de ordens por segundo. Uma curiosidade: em 2010, um único investidor posicionou grandes ordens de venda de contratos futuros no índice da Bolsa Americana, totalizando 200 milhões de dólares, que foram reposicionados mais de 19 mil vezes em poucos minutos, provocando um efeito dominó com a ajuda de outros robôs que embarcaram na onda do primeiro. O mercado caiu 9% em poucos minutos. Por isso, não se surpreenda. Quando estivermos falando de caras grandes a ponto de derrubar a economia norte-americana em minutos, estamos falando de caras grandes mesmo. Ou então, como preferimos chamar em nosso treinamento, os Big Players. Mas quem são esses Big Players? Sim, são esse tipo de peixe grande que faz uso dos HFTs diariamente na bolsa. Mas como tudo isso funciona? O que você precisa entender é que os investidores institucionais têm problemas bem diferentes de nós, formiguinhas do mercado. Nosso problema é o stop que levamos ontem, a violinada que levamos hoje, são os R$300 do churrasco do fim de semana que perdemos em uma só tacada, enfim. Eu sei que tem pessoas que perdem muito mais que isso, mas prefiro acreditar que você já é um aluno do nosso exército
e que já aprendeu a lição de operar pequeno e em regiões de trade location, ou seja, com stops maravilhosamente curtos. Em todo caso, o problema dos big players não tem nada a ver com dinheiro. Isso eles têm de sobra e sabem como ganhar cada vez mais. O lance que pega para eles é uma coisinha chamada liquidez, simplesmente porque as ordens deles são gigantes. E para eles faturarem, eles precisam de pessoas apostando na outra ponta. Mas como encontrar pessoas ou instituições corajosas o suficiente para comprar quando um gigante quer vender? Ou como arranjar pessoas dispostas a vender quando um gigante quer comprar? É aí que entram os seus robozinhos tunados. E o objetivo deles é encontrar liquidez para fazer os melhores negócios possíveis. Mas se não há liquidez, eles geram liquidez. Como eles fazem isso, eu vou te contar agora. Mas já adianto, você não vai gostar de saber dessa história. Tirei esse trecho do livro que o Sato está escrevendo. Está bem fácil de entender. Olha só. Os compradores e os vendedores, humanos ou não, enviam suas ordens, suas intenções de compra e venda. E essas ordens ficam registradas no book de ofertas. Digamos que o preço de um ativo está a R$10. Um vendedor pode, a certa altura, manifestar que deseja vender 10 mil ativos a R$10,05. Um comprador pode oferecer a compra de 5 mil ativos a R$9,96. Isso fica registrado no book de ofertas. Um robô HFT pode, por exemplo, posicionar e reposicionar uma ordem de venda de 20 mil ativos a R$10,02. Isso obrigaria os outros participantes a praticarem preços cada vez mais baixos, por exemplo, a R$10,01, a fim de não perderem a vez na fila. Afinal, aquela ordem gigantesca esgotaria a liquidez naquela faixa de preço. Sim, a fila no book de ofertas não é regida por ordem de chegada, mas pelos melhores preços. O melhor preço de venda será executado antes. Isso, repetido diversas vezes, vai atraindo o preço a certas regiões cada vez mais baratas. Mas, surpresa, o robô HFT não queria vender de verdade. Ele queria era comprar, mas só quando o preço chegasse, por exemplo, a R$ 9,90. O nome dessa prática é spoofing. É proibida e os primeiros casos já vêm sendo punidos pelos órgãos reguladores. Apesar disso, essa prática ocorre diariamente, centenas, se não milhares de vezes. Outro exemplo de atuação dos HFTs são as ordens icebergs. Por exemplo, se o investidor institucional, um big player, precisa comprar 20 milhões de ações de uma determinada empresa, ele terá dificuldade para adquirir esses ativos sem movimentar excessivamente a cotação do ativo, pois, segundo a lei da oferta e da procura, uma demanda tão grande assim pode provocar a alta de preços. Os robôs HFTs podem ser programados com o plano de comprar as ações a um determinado preço, porém com poucos lotes. E ele vai lá, compra 5 mil ações, depois renova a oferta com mais 5 mil e assim por diante. Ninguém sabe quantas vezes isso será feito. Só o investidor institucional sabe que precisa comprar 20 milhões de ações. Assim, o mercado não fica eufórico e não começa a subir com tanta intensidade. O lote está dividido em diversos lotes minúsculos. Todo mundo só enxerga a ponta do iceberg. Por isso, essas ordens recebem o nome de ordens icebergs. Assim, os robôs HFTs conseguem comprar ao menor preço possível, sem chamar a atenção do mercado. É desse jeito que os HFTs são utilizados, tanto para executar ordens de forma sigilosa, como para posicionar ordens e cancelá-las milissegundos antes de se concretizarem. Isso tudo sem interferência humana, milhares de vezes ao dia. A verdade é que muito provavelmente jamais entenderemos as particularidades de um software de alta frequência ao ponto de conseguirmos tirar alguma vantagem disso. Uma, porque, como eu já disse, é extremamente complexo. E depois, porque esse tipo de informação é guardada a 1000 chaves. Lembre-se que estamos falando de instituições que geram receitas anuais maiores que o PIB de muitos países. Então, conseguir uma informação como essa seria o equivalente a roubar informações secretas de um governo. No entanto, podemos ter uma certeza: o principal problema que os robôs HFTs precisam resolver é liquidez. E na necessidade de consegui-la, os HFTs, mesmo que sem querer,
acabam deixando rastros. Ao rastreá-los, podemos simplesmente operar com eles. Como diz o velho ditado, se não pode com eles, junte-se a eles. Agora, se você acha que vai conseguir seguir os grandes players utilizando análise técnica clássica, price action, tape reading, os métodos tradicionais que você já conhece, sinto muito, isso não vai ser possível. O preço é só um efeito colateral provocado pelo posicionamento dos grandes players. Você precisa focar no volume, no fluxo. Isso sim é a causa master dos movimentos do mercado. Por isso que todas as ferramentas que nós utilizamos no raio-x preditivo são focadas no volume e não no preço. Eu poderia listar aqui dezenas de vantagens que as pessoas têm ao utilizar os conceitos do raio-x preditivo para tomar suas decisões. Porém, o vídeo ficaria grande demais. Então, deixo aqui o convite para você participar de um workshop que está rolando. Aqui na descrição do vídeo tem 2 links. Um para quem já opera, mas não tem alcançado consistência, e outro para quem está chegando agora e não tem muito conhecimento sobre o mercado, beleza? Acessa lá. E deixa aquele joinha pra gente, se inscreva no canal, tamo junto e até o próximo vídeo.